E o repórter Luciano Penteado tem mais informações ao vivo sobre a saída de Luiz Henrique Mandetta. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte, Luciana, boa noite a todos. Logo no começo aí dessa fala do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília, houve panelaços de protesto em várias capitais do Brasil, incluindo aqui em São Paulo. Outros trechos aí do que disse o presidente, ele falou, por exemplo, que o problema quando se fala em saúde é que também se fala em emprego. Sem trabalho, a pessoa fica mais propensa em sofrer problema de saúde, disse o presidente. Ele também lembrou que os brasileiros, nesse momento, são como pacientes que têm duas doenças. Problema de saúde e a outra problema da falta de emprego. Bolsonaro também falou sobre a conduta de Luiz Henrique Mandetta, o agora ex-ministro. Ele disse que do ponto de vista como médico ele foi um ótimo ministro, elogiou, mas que entender a questão do emprego não foi da forma que eu achava. Não condeno nem critico, disse o Bolsonaro. Bem, ele também criticou o que ele chamou aí de clima de histeria que se formou no Brasil durante este período agora de pandemia da Covid-19. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o presidente com relação ao alinhamento com o novo ministro, o Nelson Teich. Vamos ouvir o que disse o presidente. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista Dr. Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida. Mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego, que cada vez mais nós vemos que são claros no nosso país. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo. Pois é, logo depois do final aí da fala do presidente, falou o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele logo de cara disse que sobre o distanciamento social nada vai mudar por enquanto, só que ao mesmo tempo ele disse que tem total alinhamento com o Bolsonaro, que por sua vez tem divergências com o sistema atual. Então, portanto, fica no ar a grande expectativa de como é que vai se dar aí essa quarentena em todo o Brasil, agora sob o ministro Nelson Teich. Ele também falou sobre desenvolvimento econômico. Disse que ele arrasta a educação e também a saúde e que trabalhar em cooperação nesse sentido é preciso nesse momento. Ele também falou que empregos são necessários nesse momento. Bem, o Nelson Teich, ele também falou sobre tratamento, né? Ele disse que tudo daqui para frente será feito de maneira técnica e científica. Destacou que a pasta, né, sob o comando dele, vai disponibilizar todo e qualquer esforço no desenvolvimento científico de uma possível vacina e também do tratamento. Outro ponto aí do que disse Nelson Teich diz respeito ao que ele vai agora, o novo trabalho dele na frente do Ministério da Saúde. Vamos agora ouvir outro trecho do que disse o novo ministro da Saúde. Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. Eu até escrevi isso recentemente num artigo. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa.